E se nós vamos começar falando um pouquinho de esportes, afinal de contas, a Inter está disputando a Copinha, né? A Copa São Paulo, que tradicionalmente termina no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, e é a primeira competição, né, que abre o calendário esportivo, né, Ensines? Verdade, Beto. Então, é a Copinha São Paulo, tradicional, né, Beto? Até quem brinque que é o nome correto é Copa São Paulo de Futebol Chuva, né? Porque o que chove, Beto, esses dias eu estava zapeando alguns canais e eu vi um jogo, que eu nem me lembro o local, Beto, mas parecia polo aquático, sabe? Tava o campo completamente tomado pela água, não tinha condições de jogo e como, né, o intervalo de uma partida para outra, né, Beto? É sempre de dois no máximo 3 dias, o árbitro dando condições de jogo ali. Não, era um outro esporte, verdade. Futebol não era, não. Mas É então, verdade, chove muito. já começou então a Copinha no dia 2, né, Beto? A Inter, né, que está no grupo lá sediado em Cravinhos, ela empatou o seu primeiro jogo contra o Comercial de Ribeirão Preto por 1-1. Inclusive, estava perdendo, né, no final do jogo, já com 35 minutos, tomou um gol de pênalti e foi empatar, Beto, no último minuto, né, gol do Bruno Henrique. A Inter conseguiu então um empate. E na primeira rodada também, o Sport, né, que é o outro time que participa, né, desse grupo da Inter, ele acabou vencendo a sua partida, Beto, e agora a Inter hoje, às 15h15, né, 3h15 da tarde, enfrenta o Sport lá em Cravinhos, tendo a obrigação de, no mínimo, empatar, né, Beto? Mas a vitória seria muito mais interessante, porque ela poderia até assumir a liderança desse grupo, né? Enquanto o Comercial ele vai enfrentar o Volta Redonda, Beto, que é o outro adversário que perdeu para o Sport na primeira rodada. Então, por enquanto, Uhum. o Sport lidera o grupo com 3 pontos, a Inter e o Comercial empataram, tem 1 ponto, e o Volta Redonda do Rio de Janeiro está com 0 pontos, né? Então, lembrando aí que os dois melhores se classificam para a próxima fase. Vamos torcer para que a Inter hoje aí às 15h15 consiga a sua primeira vitória aí na Copa São Paulo, num jogo que é considerado difícil, né, Beto? Porque o Sport tem uma boa equipe, tipo uma seleção lá de Pernambuco, né, Beto? Sempre os empresários, né, e os clubes trazem os melhores meninos mesmo do seu estado para participar aí da Copa São Paulo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Em si, lembrando que a Inter, o time profissional, estreia no próximo final de semana, não esse, no outro, né? Enfrentando o São Bernardo às 11 horas aqui no Limeirão. Próximo sábado, né, Silas? Isso. Próximo sábado, Beto, né? Um horário até meio inusitado, né, Beto? Sábado, 11 da manhã. Isso para atender os interesses da televisão, né, Beto? As partidas aí estão sendo transmitidas, né? A federação tem alguns acordos aí. Então, essa partida acabou sendo marcada aí para um sábado às 11 horas no Limeirão, Inter contra o São Bernardo, né? A Inter, Beto, que amanhã, né? Amanhã vai fazer um treino, né? Um treino no Limeirão. E o jogo, inclusive, esse treino foi marcado, Beto, justamente para as 11 horas, já como uma forma aí de preparação, né, Beto, para essa estreia. O jogo, então, inclusive, estava até marcado para as 10 horas, Beto, e foi mudado esse horário para as 11 horas, para ser justamente aí no mesmo horário do jogo contra o São Bernardo. Então, amanhã a Inter recebe o Primavera de Indaiatuba, no Limeirão aí, vai fazer já faz parte dos últimos treinos, né, Beto? Nos últimos jogos, treinos, para que o técnico Pintado consiga aí escolher e definir o melhor, os titulares mesmo, né, Beto, que vão para a estreia contra o São Bernardo. Lembrando que Paulistão é um campeonato de tiro curto, né, Beto? São apenas 11 jogos, e se você não for bem, né, Beto? 12 jogos, aliás, se você não for bem, você corre o risco de ficar entre os dois que vão cair aí para a Série A3 do próximo ano. A Inter que está num grupo difícil, né, Silas?
Isso, Beto. A Inter tem, né, no seu grupo o Santos, o Bragantino e o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando, Beto, Exato. que já é esse regulamento, né, a Inter não vai enfrentar essas três equipes, mas Sim, pela classificação ela vai competir com essas três equipes. Ela tem que fazer uma isso. campanha aí de no mínimo uns 14, 15 pontos, né, Beto, ali para tentar não ficar entre esses dois últimos. E caso esses três adversários aí não tenham aí um bom rendimento, ela pode até classificar para a segunda fase, né? Isso depende muito. Às vezes tem grupos, né, Beto, com adversários aí que fazem uma pontuação elevada e o terceiro colocado não se classifica. E em outros grupos onde a pontuação é baixíssima, aquele time que está quase brigando para não cair acaba obtendo classificação, né? São aí É, as surpresas causadas por esse tipo de regulamento, né, Beto? verdade, verdade. Bom,